Bom dia, eu sou Esperança Macarena, vindo diretamente da praia, porque hoje eu treinei mais tarde, não deu tempo nem de tomar banho ainda, mas tenho compromisso aqui com vocês, de segunda a sexta, 9 horas, 9 e 5. E o tema de hoje é bom, gente, é bom. É de um livro que eu adoro, que é esse aqui, do De Luca. Thaís estava me pedindo De Luca aqui, ó. Pensamentos que ajudam. Então, vamos deixar a galera... Thaís, ó, especial pra você, ó. De Luca de volta, que você tanto gosta. E esse texto, gente, é muito legal. Ele é muito, muito legal. Vocês vão gostar muito. Tem tudo a ver com o que a gente conversou ontem sobre o antifrágil. E a gente vai falar de duas virtudes que a gente tem que... usar, tem que aprimorar, tem que manter viva dentro do nosso coração, que nos ajudam a viver melhor, que é a coragem e a paciência. Sério, esse texto é belíssimo. E como é que eu escolhi ele hoje? Totalmente aleatório, porque algumas vezes eu converso com vocês e eu já preparei bem um assunto, eu sei o que eu vou querer falar e tal, e aí tá muito claro. Tem outras vezes que eu faço assim... Abro o livro e falo, Senhor, o que eu vou falar com a galera do Pílulas hoje? Abro o livro e pá, vem. Então, são dias interessantes, porque caem umas coisas assim, que eu tenho certeza que toca o coração da gente. Bom dia, cunhada maravilhosa. Tudo bem? Esse livro é muito bom. E o nosso texto começa assim, o Chico, uma introdução, a página, para quem tá com o livro aí, acompanha a página 147, 147. Então, começa com uma introdução do Chico Xavier, nosso maravilhoso, né? Que fala assim: em minhas preces de todo dia, sempre peço coragem e paciência. Coragem para continuar superando as dificuldades do caminho e paciência para não me entregar ao desânimo diante das minhas fraquezas. Então, são sobre essas duas virtudes que a gente vai falar hoje. Oi, Kiko, tudo bem? Coragem e paciência. Solzinha tá entrando também, maravilha. Coragem e paciência, duas virtudes que se completam e que, mais do que tudo, nos ajudam a viver melhor. Precisamos de coragem para superar as dificuldades do caminho, afirmou Chico Xavier. Surgindo o obstáculo, o medo pode aparecer e nos imobilizar. Só a coragem nos faz agir apesar do medo. Ser corajoso não significa que não tenhamos medo, apenas quer dizer que a nossa valentia supera a covardia. Hello, hi. Então, gente, presta atenção. A pessoa que é corajosa, às vezes, mas você não tem medo de nada. Não, não é isso. É essa frase muito boa que diz que a nossa valentia supera a nossa covardia. E isso é um exercício, né? A coragem está ligada ao nosso instinto de conservação, pois muitas vezes, se não agirmos diante de alguma ameaça, a nossa vida poderá ser comprometida. E isso a gente tem desde que a gente era um homem primitivo nos tempos das cavernas, né? O filósofo Nietzsche afirmou: aquele que tem um porquê para viver pode enfrentar quase todos os comos. Tenho visto alguns exemplos de casais que estavam passando por uma fase de apatia perante a vida, cheio de problemas financeiros que não se desenrolavam, mais por falta de atitudes do que por qualquer outra coisa. Inesperadamente, surpreende-se com a constatação que a esposa está grávida, e diante do filho que virá ao mundo, eles são tomados de uma coragem tal que começam a enfrentar as dificuldades com garra, confiança e determinação, desatando os nós que antes pareciam insolúveis. Eles passaram a ter um porquê para lutar bravamente pelo filho que estava por chegar. Então, gente, é o mesmo casal que antes estava levando a vida no reme-reme, né? E aí descobre que a esposa está grávida e aí vem uma força incrível para superar as dificuldades. E quantas vezes na nossa vida isso já aconteceu, né? A coragem se apoia em nossos porquês,
Procuremos nos lembrar sempre disso, pois, a partir dessa conexão com as nossas motivações, seremos capazes de grandes realizações. Então, o que Nietzsche está falando aqui é que a gente tem que ter um porquê na vida, né? E tem muito a ver com o que a gente vem conversando, da gente ter um propósito, daquelas 3 palavras que a gente escolheu no começo do ano, que determinariam para onde a gente está indo, né? A gente tem que ter esse norte para que a nossa caminhada seja direcionada, e aí a gente tem coragem, porque o que a gente está fazendo é para chegar num determinado lugar, né? Diz o apóstolo Paulo que Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, amor e moderação. Buscar o que nos motiva, exatamente, Thaís. Portanto, Deus não nos criou com espírito de fortaleza, de coragem, Portanto, Deus nos criou com espírito de fortaleza e de coragem, embora nem sempre a gente acredite nisso. Falta-nos fé em nossas capacidades, razão pela qual nos acovardamos perante os desafios que surgem em nossa vida, não para nos derrotar, mas para nos permitir conhecer o quanto somos capazes de realizar muito mais do que supomos. E aí eu vou fazer uma pausa para falar com vocês uma coisa que a Paula Abreu fala muito com a gente, que eu faço coaching com ela, até que eu vou fazer a formação dela agora, e ela fala muito assim, gente, às vezes vocês ficam com essa ansiedade toda, porque você está se projetando para daqui a 20 anos, como você quer que a sua vida seja. Mas para e pensa, como é que a tua vida era há 5 anos atrás? E o tanto de coisa que a gente já caminhou. Então, pode ser que a gente ainda não esteja naquele ponto que a gente quer chegar, mas não vamos deixar de honrar a nossa história e de olhar para 5 anos atrás e dizer, nossa, nisso eu evoluí, isso aqui eu mandei bem, isso aqui não está muito bom ainda não. Mas a gente se pegar no colo com certo carinho e de ver o tanto que a gente evoluiu. Ainda não somos o que a gente quer um dia chegar lá, mas estamos caminhando, né? E é passo a passo, é baby steps, né? Então, de vez em quando, a gente precisa ter esse olhar generoso com a gente, né? A Terra é considerada pelos espíritos de luz um mundo de provas, isso é, um mundo de testes, de experimentação dos potenciais divinos que cada um traz dentro de si. Evidentemente que todo esse potencial está adormecido dentro de nós. Por isso é que o mundo terreno é cheio de obstáculos. Por isso que faz com que cada um se veja estimulado a buscar interiormente forças e capacidades até então desconhecidas, com vistas à superação dos desafios da vida. Oi, Ju! Nenhum problema surge em nosso caminho sem que tenhamos a respectiva força e a capacidade para equacioná-lo. E isso a gente fala isso o tempo todo, assim, que Deus não dá uma cruz maior do que a gente possa suportar. De vez em quando a gente acha que a gente está muito na M, né? Mas pensa que você está passando por aquilo ali, que ali tem um aprendizado, ali tem uma potencialidade que você precisa desenvolver. E a gente passa, porque a gente já passou por tanta coisa, estamos aqui, inteiros e inteiras, né? Aliás, o problema em nossa vida está exatamente para despertar o gigante adormecido dentro de nós. Reconhecer isso nos enche de coragem para aprender, lutar, perseverar e seguir adiante até a vitória. E aí tem muito a ver com o antifrágil que a gente falou ontem, que é essa coisa de se encher de coragem, de passar pela situação, entender por que está passando por aquilo, processar para que a gente venha ainda mais forte, né? Para que a gente não aceite ser uma pessoa frágil e sim um antifrágil, né? Chico Xavier também fala da necessária paciência para não desanimarmos diante das nossas fraquezas. Quer dizer, o texto até aqui veio falando sobre a coragem, né? E o começo do texto falava que a gente tem que ter coragem e paciência. Oi, Ana Paula, que bom ter você aqui. Aí agora a gente vai começar a falar da paciência, né? Chico Xavier também fala da necessária paciência para não desanimarmos diante das nossas fraquezas. Humanos que somos, ainda temos pontos vulneráveis que precisam de aceitação e paciência. Não entremos em guerra interior por conta deles, nem nos desanimemos tanto quanto eles se evidenciarem. E aí agora vem uma frase, gente, que eu acho assim maravilhosa. Ô, Volta Redonda, estamos em conexão, maravilha.
Olha a frase que agora o De Luca vai falar. Certamente, ninguém se condenaria se nascesse com uma deficiência física. Então, por que vamos nos condenar se ainda temos alguma deficiência espiritual? Não é legal isso, gente? Eu vou ler de novo. Certamente, ninguém se condenaria se nascesse com uma deficiência física. Então, por que vamos nos condenar se ainda temos alguma deficiência espiritual? Então, se a gente tivesse um problema de visão, alguma deficiência para andar, alguma coisa assim que fosse física e que fosse aparente, a gente entenderia, não consigo correr porque meu joelho é assim, assim, assado, beleza. Mas por que a gente se chicoteia tanto quando as nossas deficiências são espirituais, né? A gente tem que se entender como imperfeito e ter paciência com a gente mesmo, que é um caminho evolutivo, que é baby steps, que nós vamos passinho a passinho melhorando. A gente não pode dormir e acordar achando que vai ser Madre Teresa de Calcutá. A gente está muito longe disso. Então, vamos... exatamente, Thaís, estamos no processo de evolução, vamos nos pegar no colo e vamos ter paciência com a gente. Porque a gente tem muito essa coisa, tem que ter paciência com o filho, tem que ter paciência com o trabalho, tem que ter paciência com o chefe, tem que ter paciência com a esposa. Mas cadê a paciência com a gente mesmo? Porque a gente precisa de coragem, mas também precisa da paciência, de se pegar no colo e dizer, ok, Esperança, você ainda tá mandando mal pra caramba nisso. Mas calma, uma hora você vai conseguir. E é de passo em passo, né? Não vamos eliminar essa deficiência à custa de agressões íntimas. Segundo o Evangelho, é o amor que cobre a multidão dos nossos erros. Desanimar é humano, mas só se for por alguns minutinhos. Enquanto eles passam rapidamente, vamos exorcizar o desânimo cantando com Ivan Lins. E aí ele fala dessa música linda que é do Ivan Lins, que se chama Desesperar Jamais, que é desesperar jamais, aprendemos muito nesses anos, afinal de contas, não tem cabimento entregar o jogo no primeiro tempo. Nada de correr da raia, nada de morrer na praia. Nada, nada, nada de esquecer. Então, gente, com essa música do Ivan Lins, linda, maravilhosa, a gente fica com essa frase que resume o nosso estudo de hoje. Oi, Bia! Oi, Tanuri! Entrou hoje, minha Nutri linda, maravilhosa. Tudo bem? Então, gente, vamos ficar com esse pensamento que certamente ninguém se condenaria se nascesse com uma deficiência física. Então, por que vamos nos condenar se ainda temos alguma deficiência espiritual? Faz parte, estamos em evolução, todos nós os encarnados aqui no planeta Terra precisamos evoluir, precisamos usar a coragem e a paciência para fazer o nosso caminho, mas vamos ter o auto-amor que a gente falou tanto essa semana, né? Vamos nos pegar no colo, vamos entender que as coisas não acontecem, né? Tanuri trabalha aí com nutrição, é minha Nutri maravilhosa, estamos fazendo juntos um trabalho, assim, não dá para eu dormir gordinha e acordar magra, é um passo a passo, as coisas têm um tempo para acontecer, não dá para você dormir sedentária, né, e depois você acordar no dia seguinte e correr uma maratona. As coisas têm um caminho e a gente tem que ter paciência com a gente, entender que estamos na evolução e que vai ser devagarinho e que a gente vai conseguir, e cada dia um pouquinho, e tem vezes que a gente vai dar uma desanimada, mas a gente não pode convidar a tristeza para morar com a gente. Quando a tristeza vier, a gente acolhe, a gente chora, a gente entende o que está acontecendo, mas não vamos convidá-la para ficar não, porque quando a tristeza fica com a gente, aí que a gente desanima de vez. Opa, aqui meu telefone caiu, que ele ficou triste e se suicidou. Meu telefone tá carente. Beleza, gente? Eu tenho o dever de casa pro fim de semana. Oi, Luz, pena que você só entrou agora, depois você assiste a reprise. Vou fazer assim porque eu não tá querendo ficar. Qual é o dever de casa pro fim de semana, gente? Vocês já assistiram essa série do Netflix? Eu vou colocar aqui, Rio. Quem já assistiu essa série maravilhosa do Netflix? Depois você assiste. Essa série é
fala sobre o poder da mente de cura, né? É muito, muito, muito boa. E aí eu convido vocês a assistirem esse fim de semana. É um documentário da Netflix americano. Vamos assistir no fim de semana e vamos conversar sobre ele na segunda-feira. Gente, é belíssimo. São uma série de curas milagrosas. Fala muito da medicina normal versus a medicina holística. É interessantíssimo. Eu vou assistir de novo porque ele é muito legal. E é o nosso dever de casa na segunda-feira. Isso aqui tá uma tremessão danada. Para que a gente possa pensar o quanto a nossa mente pode nos curar. E o quanto a gente pode ser dono da nossa saúde. Heal. Escreve assim, ó. H-E-A-L. Heal, Cris. É um documentário. Heal, o poder da mente. Muito bom. Então, convido vocês a assistirem no fim de semana, para segunda-feira a gente conversar sobre a série. Vocês vão gostar. Anotem aí o que vocês perceberam. E segunda-feira vamos falar sobre isso, sobre o poder da nossa mente, sobre o nosso corpo físico, o quanto de cura existe dentro de nós e a gente não usa esse potencial todo. Beleza? Adorei estar com vocês aqui, ainda estou vestida de praia porque treinei, dei um mergulhão maravilhoso, cheio de energia positiva. Vamos nos manter com a energia no máximo. Um beijo enorme, Sol, um beijo Ju Fischer, Cris, Kiko, Luz, Cris que entrou depois. Tanuri que veio hoje maravilhosa, Thaís, Bia que conseguiu entrar hoje também, Ana Paula diretamente de Volta Redonda, Fatinha cunhada e Fatinha minha acompanhante das festas. Beleza? Um beijo enorme, adorei estar aqui com vocês. Bom fim de semana, nutram a alma com coisas maravilhosas e tenhamos paciência e coragem, que são duas virtudes que vão nos levar a conseguir aquilo que a gente quer. Tá ótimo? Fim de semana abençoado para todas nós, Sol, exatamente. Beijo grande, Bia, adorei te ver por aqui, venha mais. É da saída de praia, né? Tá bonitinha, né? Também gostei, comprei lá em Copacabana. Beijo grande, gente, fiquem com Deus, nos vemos segunda-feira, assistam Rio. E segunda-feira vamos falar sobre esse documentário maravilhoso. Beijo, fiquem com Deus, até segunda. Paciência e coragem sempre, é isso aí. Beijo!